Bom, falando em relação à avaliação, então a gente tem um tema muito importante aí na, nas questões escolares, sobre educação, sobre escola, que é a questão da avaliação. Então, a avaliação é um tema muito importante. E, e a escola básica, ela tem a função de formar aquele estudante, aquele aluno, ele vai formar ele para a vida. Então, o objetivo é ele se tornar um bom cidadão, um cidadão crítico, atuante, com capacidade de continuar seus estudos, ter uma educação continuada. Então, esse é o desafio da educação básica. Então, a escola básica não é cursinho pré-vestibular, então ele não é focado só para estudar, para passar na prova de um vestibular. E a escola básica também não é um catecismo, por exemplo, então ela não tem um viés estritamente religioso, ou por exemplo, não é alguma outra escola com alguma outra natureza que tenha um enfoque apenas na parte do convívio. Então não é um clube, um grupo assim. Então ele tem ela tem essa missão aí, né? Então formar cidadãos. Então você tem que aprender, o estudante ele vai aprender tanto os conteúdos escolares, a cultura universal, os conteúdos escolares, embasado nesses valores universais, em valores éticos, em relação ao em direitos aí para as pessoas, em relação ao convívio, ao respeito, à tolerância. Então essa é a missão da escola pública hoje. E aí a gente vai ter o seguinte, então assim, por exemplo, você pode ter um estudante que ele é em, muito bom ali no conteúdo escolar, ele é muito bom no conteúdo, mas é um estudante mais tímido, mais fechado, mais retraído. Então não dá para você dar nota 10 para esse aluno, porque você tem ele tem que ter uma boa proficiência tanto no conteúdo escolar quanto no convívio escolar, convívio entre ele e os amigos dele, ele e os professores, ele e os agentes escolares, os funcionários, e até a relação dele com o seu bairro, com a sua sociedade, a questão da valorização do trabalho, de tudo mais. E do meio onde ele pertence ali, mesmo que seja um ensino fundamental, né? Onde você não tem a questão aí já prontamente, a questão do trabalho, mas isso tudo também permeia. Então não dá para você dar 10 para esse aluno. Se o aluno ele é retraído, ele é tímido e tal, mas ele é muito bom no conteúdo, só que aí, vou imaginar que ele tem um problema, que ele seja um aluno arrogante, petulante, um aluno que despreza o outro. Então também não dá pra gente dar 10 para esse aluno. Por quê? Porque a gente tá pensando na formação básica, formação de cidadão, então isso daí não é correto. Então não dá pra você dar 10 para ele. Então você pode fechar a nota dele ali no ano, no bimestre, você pode fechar com notas 9, e porque ele falta um pouquinho ali ele aprender. A gente brinca às vezes assim, usa essa palavra, mas falta ele dar uma melhorada ali, né? Então, na questão do convívio.
E também pode ser o aluno, se a gente pegar um aluno bagunceiro, a gente fala assim, nossa, tem um aluno bagunceiro lá na minha sala, então tem um aluno bagunceiro, ele não aprende nada do conteúdo, não faz a lição, mas é um aluno que esses alunos bagunceiros, às vezes indisciplinados, às vezes a questão do social, né, essas habilidades sociais aí, ela é muito forte. Então, às vezes, ele tem um bom relacionamento com a sala, com os amigos, às vezes tem essa coisa de, de liderança também em relação à bagunça, né? Então, ele acaba causando bagunça na sala por conta dessa liderança de outros alunos irem na bagunça que ele está fazendo. Então, esse aluno bagunceiro, ele pode ser nota zero no conteúdo, mas em relação à parte social, às vezes é um aluno que tem uma boa interação com seus amigos, com seus grupos, ele tem uma visão do que ele quer para a vida dele, ele acha, ou ele acha que aquele momento, o conteúdo e tudo aquilo ali, ele não vê muito significado naquilo, então por isso que ele não acha tão interessante assim, né? Fazer as atividades e tudo mais, porque ele realmente não vê muito significado naquilo. Ele acha que aquilo não vai dar futuro, ser um bom estudante, ficar quietinho ali, fazer a lição ali. Ele não vê futuro nisso. Então, em relação à parte social, ele é um aluno nota 10, mas em relação ao conteúdo é nota 0. Então, ele não, aluno bagunceiro, ele não é simplesmente um aluno de nota 0, vamos dizer assim, né? Ele é um aluno que, em relação à parte social, ele tem um bom desenvolvimento, o que falta para outros estudantes. Então nós temos isso daí. Em relação à avaliação escolar, em relação à avaliação do aluno, então a gente vê que o aluno ideal, o aluno perfeito, né, imaginado, ele seria bom tanto na parte social, na parte do relacionamento, quanto na parte dos conteúdos. Então seria um aluno nota 10. Em relação ao fechamento de nota no bimestre e o quinto conceito também para fechar a nota final do ano letivo, então o professor pode estar atribuindo nota para esses alunos com bom desenvolvimento, uma boa produção, ali pode estar atribuindo uma nota 9. Eu busco assim a nota máxima eu busco dar uma nota 9, porque 10 é uma perfeição na minha concepção. Mas isso não é rígido, tem professores que dão nota 10. Eu particularmente não acho tão interessante assim. Então uma nota 9 é uma nota muito boa. E pensando nessa avaliação, nessa educação ampla aí da questão do conteúdo escolar, da questão da convivência, e também uma outra questão, né, que é a questão a questão dele em relação àquelas competências, né, competências intrapessoal, né, ele se reconhecer, ele saber quem ele é, se reconhecer. Então ainda temos essa outra componente aí. Então, uma nota 9 é uma nota boa, assim, uma nota máxima que eu particularmente daria. Então, nota 9, nota máxima. E por isso também que o aluno bagunceiro, o aluno disciplinado, é complicado a gente dar nota 4, por exemplo, porque em relação ao conteúdo ele tem uma nota realmente baixa, mas em relação ao social, às vezes ele está ali na sala, está assistindo às aulas. Se ele está bagunçando muito, está prejudicando outros alunos, aí tudo bem, aí uma nota
4, 3, se ele é muito desrespeitoso, é um caso sério, né? Então eu daria nota mínima aí, uma nota 3. E se é um aluno que não faz a lição, que tem esse desinteresse e tal, mas não perturba tanto a aula, então isso é comunicado para os pais e tudo mais, mas você dar uma nota 4 para ele também não ajuda. Então a nota 5 aí seria, na minha visão, seria uma nota adequada. Então nós temos esses parâmetros aí. Se o aluno se é um aluno bom, né? Se é um aluno bom, a gente atribui uma nota 9. Se é um aluno que não faz a lição, não produz muito, mas ele está presente na sala de aula, ele tem presença, está sempre presente, mas não atrapalha tanto a aula assim, não prejudica tanto o aprendizado dos outros alunos, então nota 5. Se é um aluno que já é mais indisciplinado, já é mais caso mais complicado, nota 4 até nota 3, um aluno super indisciplinado, um aluno super desrespeitoso, então nota 3. Então olha só, então nessa parte aqui nós falamos isso, né? A educação, a missão da educação básica, a função da educação básica é preparar o estudante para a vida, formar cidadãos. Então ele tem que saber, ele tem que ser bom nos conteúdos escolares, mas ele também tem que ser bom em relação ao convívio, ao social, ao social. Ele tem que ser respeitoso, tem que entender direitos, limites. Então temos essas duas coisas para ser avaliado. Não é só saber o conteúdo, tem que ter a questão do convívio, a questão do ser, do fazer. Então essas duas coisas elas pesam, porque estamos falando de educação básica. E pensando em educação básica, a questão da repetência também acaba sendo um negócio não tão acaba não fazendo muito sentido, porque a ideia é que todas as crianças elas passem pela educação básica, elas entrem lá no primeiro ano na pré-escola, depois na verdade não é o primeiro ano na pré-escola, mas eles entram lá na pré-escola, depois no ensino fundamental 1, depois no ensino fundamental 2, depois no ensino médio, passam pela escola básica e vão seguir suas vidas, né? Então ela vai ter contato com esses professores, que vão trazer uma cultura, vão ter contato com outros alunos, que vai possibilitar um desenvolvimento, uma atuação social, um desenvolvimento social, uma relação interpessoal. E isso vai ajudar no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. Então a escola básica tem essa missão. Então não faz sentido a gente pensar em reprovação nesse sentido. Então a criança é fundamental que ela esteja na sala de aula, que ela esteja na escola, ela passe pela escola básica, ela esteja na escola e lá tenhamos professores e professoras para atendê-las, tenha merenda, seja um espaço humanizado, um espaço de convívio, um espaço humanizado para essa criança. E aí pensando nisso, as notas, os bons alunos, a gente pode atribuir nota 9 para o aluno que desenvolve pouco, que não faz a lição e coisa e tal. A gente pode dar mas ele está sempre presente na escola, isso é o importante. Então nota 5, azul. E para o estudante que está presente na escola, mas ele às vezes atrapalha a aula, ele tumultua a aula, então nota 4. E um estudante que é desrespeitoso, um estudante que é um caso mais sério aí, então até uma nota 3 vermelha. E temos os casos também de alunos evadidos, alunos que faltam muito ou que não aparecem na escola. Então esse é o grande problema da educação. Então
Isso não pode acontecer. Toda criança, todo adolescente, todo jovem tem que estar na escola. Então, para esses alunos, a gente coloca uma nota 4 também, que é uma nota vermelha para sinalizar que há um grande problema aí. São alunos que têm muita falta e que não aparecem na escola e tem muita falta. Outra coisa importante também quando a gente fala de avaliação é o seguinte, a gente pode pensar em duas avaliações. Uma avaliação que é a avaliação do estudante, o professor avalia o estudante, e outra avaliação que é em relação a si próprio, uma avaliação, uma autoavaliação, então uma avaliação em relação a si próprio. Então seria o seguinte, seria se você está fazendo uma avaliação do ensino, mas uma avaliação se o que você está passando ali está legal, se você está fazendo de uma forma legal, se os alunos estão entendendo o que você está querendo passar ali, se os alunos estão participando, se a sala de aula está num clima legal, se está tendo essa interação, esse diálogo, essa amizade, se está tendo essa interação entre o professor e os alunos. Então seria uma autoavaliação, uma avaliação do professor. Então aí entra a questão da reflexão sobre a prática, reflexão durante a prática ou após a prática em sala de aula. Então essa autoavaliação. Então tem essa avaliação do professor, do seu conteúdo, da forma como está sendo passado. Desculpa. E tem essa autoavaliação e tem a avaliação dos estudantes que a gente falou. Então você atribui nota para o estudante. Mas e eu, enquanto professor, será que o conteúdo está sendo passado de uma forma facilitada? Será que o professor está sendo um facilitador? Então, conhecendo as condições da sua turma, o perfil da sua turma, das suas turmas, será que está legal? Então, uma autoavaliação. E agora vamos falar dos instrumentos de avaliação, de registro dessa avaliação. Quanto ao registro, os professores costumam utilizar um caderno. Então, para uma turma ali você tem um número de chamada, tem o nome do aluno e você coloca lá atividade de nota de caderno, nota de participação, nota de seminário, nota de trabalho em grupo, nota de um trabalho que era para entregar, nota das provas externas que eles realizam, nota de recuperação, então uma atividades de recuperação que você dá no final do bimestre. Então, para cada aluno você vai colocando uma nota lá, né? Então, para essas atividades, né, de 0 a 10, você vai colocando as notas lá. Uma coisa que eu faço, eu trabalho muito matéria na lousa, o aluno copia e passa matéria na lousa, conteúdo na lousa, aquela discussão, então os alunos vão interagir. Às vezes eu passo uma pergunta que é para eles pesquisarem, ou passo uma pergunta para fazer e depois entregar, então atividade para entregar. Então eu uso esses 3 instrumentos aí. E outra coisa que eu faço também é o seguinte, toda aula tem uma nota digamos assim, de caderno, de participação do estudante. Então, a nota principal na minha matéria é essa daí. Então, o aluno tem que estar presente, ele tem que estar quieto, sentado no seu lugar, com o caderno aberto,
fazendo a lição, então eu vou ver como que ele está fazendo, o que ele está fazendo, se há essa interação, se ele está entendendo aquilo que está sendo passado. Então a gente faz uma demonstração em sala de aula, uma discussão, às vezes até uma pequena apresentação rápida na sala de aula, a partir daquilo que eu estou passando naquele momento, sobre algum tema, algum conteúdo aí. E então toda aula eu dou, então toda aula tem uma nota. Então eu tenho lá o nome dos alunos, eu passo uma folha onde eles escrevem os nomes e naquela mesma folha eu vou colocando as notas, né? Nessa aula aqui o João tá ali sentado, caderno aberto, tô vendo que ele tá fazendo a lição, eu já sei o nome dele, sei que é o João, eu olho, eu falo, ele está fazendo lição, eu vejo lá, está copiando a lição, mas não tá copiando com caneta, com lápis, tá pintando, tá desenhando, tá fazendo assim e tudo mais. Então, nossa, tá muito caprichado, ele está fazendo a liçãozinha direitinho no seu caderno. Então, nota 9 pro João. Aí eu vejo o Pedro, por exemplo. O Pedro, eu olho, ele tá lá sentado, mas não abriu o caderno, não tá fazendo a lição, tá mexendo no celular, tá fazendo outras coisas e tal, tá enrolando, não tá focado ali no que tá acontecendo, no conteúdo. E aí, então, nessa aula vou colocar lá, então eu vou lá e anoto, né? Então toda aula a gente tem que passar o conteúdo e pegar algumas avaliações para registrar lá. Pegar fazer alguns apontamentos de notas para esses alunos, né? Então eu coloco lá, pro Pedro eu vou colocar nota 4 porque ele não está fazendo nada nessa aula. E aí isso vai somando ao longo do bimestre. Você pode fazer na folha, pode fazer no caderno, você pode no aplicativo da Secretaria Escolar Digital, tem a parte do diário de classe, tem avaliações, você pode clicar lá, né, o dia e registrar essas avaliações. Para esses alunos, nota 9, 9, 9, 8, 4, 4, 4, 8, 9, 6, 5. Então você vai registrando. Outra coisa também às vezes nós temos alunos muito estudiosos. Ele senta, faz a lição, participa. Só que o que acontece? Esse aluno ele tem uma dificuldade de escrita, de organização, de aprendizagem. Então, em questão ao letramento, a proficiência, esse aluno, você vê que ele faz tudo de lápis, às vezes faz aquele meio que garrancho ali no caderno dele, então você vê que não tem todo esse cuidado, todo esse capricho que algumas alunas elas já têm. E às vezes também tem a questão desses alunos mais caprichosos, eles fazem tudo isso e em relação aos alunos que têm essa dificuldade, que não foram plenamente alfabetizados, não têm um bom desenvolvimento, uma boa proficiência em relação à língua portuguesa, escrita e tal. Mas às vezes os alunos eles participam muito, eles gostam daquele conteúdo, eles participam. Então tem essa coisa também. Então, nesses casos aí, eu não posso dar uma nota 9 para ele, porque falta ele melhorar algumas coisas aí. Então você pode dar uma nota naquela aula e falar assim, você participa, você gosta e tudo mais, só que tem a questão da alfabetização, essa dificuldade de fazer e tudo mais. Então eu vou dar uma nota 7, 8, às vezes até uma nota 6, assim, né? Você vê que o aluno tem muita dificuldade, ele não foi plenamente alfabetizado ali. E então uma nota 6. Tem a questão também dos alunos que são elegíveis. Aluno com alguma especialidade também, né? Então você vê que ele tem
essa especialidade dele, então ele tem um aluno que não enxerga, um aluno que não ouve, um aluno que se enquadra nessa relação dos alunos que têm essa dificuldade relacionada ao autismo, à hiperatividade, ou é aluno cadeirante. E então tudo isso você vai levar em conta, né? Então, para esses alunos eu costumo dar uma nota 7 para esses alunos. E dependendo do aluno, você pode até dar uma nota 9. Então vai do seu caso, né? Se você vê que o aluno ele tem um bom desenvolvimento, mesmo com essas dificuldades, ele tem um bom desenvolvimento, então nota 9 para ele. Ou às vezes até uma nota 10. Então vai do professor e da professora fazer